gênero e moda unissex, você sabe a diferença? Você já deve ter ouvido falar em moda sem gênero, genderless, unissex, entre outros termos que as pessoas usam para denominar a moda que transita aí entre os gêneros ou que é desprovida de gênero, né? Esses termos nomeiam um movimento que transcende a moda. Ele vai muito além de apenas vestir. Se identificar como uma pessoa que não atende às expectativas binárias é uma luta muito maior que isso, que eu poderia ficar aqui horas a fio falando com vocês. Mas o nosso papo hoje é sobre a moda, é sobre o vestir, é sobre estilo, e é nesse viés que nós vamos tocar aqui. Oi, muito prazer, eu sou a Lorena, estilista, eu tenho uma marca de moda, a Jama, e venho produzir conteúdos pra vocês aqui e em todas as redes sociais. Já fique à vontade para deixar seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal antes que você esqueça. Se no final você não gostar do vídeo, você pode dar dislike, não tem problema nenhum. Bom, o reconhecimento da importância da moda gênero, da moda unissex, genderless, já está sendo muito reconhecido pelas marcas que estão buscando cada vez mais alternativas, modelagens. Varejo que o diga, hoje quando você vai no shopping é muito comum você encontrar peças que atendem a diversos corpos, a diversos gêneros. A gente ainda tem um pouquinho de dificuldade com os tamanhos? Tem, mas na Jama você encontra lá, tá gente? Até 52, 54, XXG. Podem ficar à vontade para, se vocês quiserem, aqui nos comentários ir lá visitar o nosso site. Mas a gente ainda vê essa dificuldade principalmente com relação aos tamanhos das roupas aí no varejo. Porém, a cada vez nós vemos essas marcas se esforçando um pouquinho mais para poder atender aí os desejos desse público. No meu entendimento como profissional e falando mais tecnicamente, e fiquem à vontade para discordar ou para concordar, eu quero que vocês comentem muito aqui embaixo a opinião de vocês também. Mas a minha opinião como profissional da moda, a moda sem gênero, genderless, e o termo unissex são nomenclaturas diferentes, mas que no fundo querem dizer algo parecido. Vamos lá. A moda gênero, ela diz mais sobre modelagens desprovidas desse sentido binário que a gente entende aí das roupas. Então são roupas que têm modelagens pensadas para serem adequadas, né, para diversos corpos, seja feminino, seja masculino ou seja de qualquer gênero. Então são roupas que têm mesmo esse pensamento de uma modelagem mais específica e diferente do que a gente já vê hoje. Além do agênero, genderless serem termos mais atuais. Isso que eu tô falando aqui com vocês, gente, tem um pouco da minha opinião. Eu vejo essa diferença aí do termo agênero. Já o termo unissex é um termo que surgiu nos anos 60, um termo um pouco mais antigo, antiquado. Eu ainda uso ele na minha marca e já vocês vão entender o porquê. Ele tinha o objetivo, lá nos anos 60, de informar o que era pros dois. Então, por exemplo, se essa loja vendia roupas femininas e masculinas, ela era uma loja unissex. Se esse salão de cabeleireiro cortasse cabelo dos homens e das mulheres, ele era um salão unissex. Esse termo já não é tão usado hoje, mas pra mim, na minha concepção, ele é um termo que define mais coisas que realmente são do feminino e são do masculino. Então, por exemplo, peças que, por mais que hoje são usadas por mulheres, seja crossdressing ou seja no dia a dia mesmo, o que é super comum, são peças que vêm do vestuário masculino e mulheres usam, e vice-versa, peças que originalmente seriam do vestuário feminino e os homens usam também. Então, pra mim, o termo unissex ele já diz sobre isso. Por exemplo, uma camisa social. Digamos que é uma peça que vem lá do terno, do vestuário masculino, se a gente for olhar na história da moda. Mas essa camisa hoje é usada por mulheres. Então, a camisa social, basicamente, hoje ela é uma peça unissex. Porém, nós ainda temos aí diferenças das modelagens entre a feminina e a masculina. Então, isso pra mim que muda, né, com relação aos termos do agênero e do unissex, dizendo mais tecnicamente, falando de modelagem da peça, de design. Essas modelagens já existentes, elas atendem a conceitos binários que já existiam na época e que existem até hoje. Por exemplo, a calça também, que é uma peça que originalmente, socialmente foi criada ou foi aderida pelo gênero masculino, mas que hoje é basicamente uma peça unissex,
ou de todos os gêneros, né? Ou a gênero, porque calça se veste em todos os gêneros. Mas nós ainda temos calças com modelagem masculina e com modelagem feminina. Então, pra mim, essa calça que pode ser chamada de unissex ou de genderless ou de agênero seria uma calça que tem uma boa modelagem que serve em vários corpos. Pra mim, hoje, o mais importante não é a nomenclatura. O mais importante é a gente entender que existem diversos corpos com diversos gêneros e com diversas pessoas dentro deles que precisam ser vestidas e precisam se sentir bem. Se sentir bem com a roupa, com a imagem, faz parte do seu autoconhecimento, da sua autoconfiança. E as pessoas, elas precisam se sentir bem nas roupas que estão vestindo, elas querem se ver representadas por aquela roupa. Então a moda, ela é uma ferramenta importantíssima para dar autoconfiança. Se vistam e sejam felizes. Essa é a mensagem do final do vídeo de hoje. Gostou de saber um pouco mais sobre moda gênero, sobre moda unissex? Não esquece do like nesse vídeo e de se inscrever nesse canal. É um prazer estar aqui com você sempre. Beijo, beijo. Tchau!